Oi, tudo bem, pessoal? A gente está aqui com a primeira temporada do nosso mais novo programa, Olhares. E para isso a gente sempre conta com uma convidada, um convidado. O tema desse programa, a gente vai falar hoje da mulher samaritana. E para dialogar um pouquinho com a gente convidou a Leia. Seja bem-vinda, Leia. Obrigada. Que é do Departamento de Escola Dominical. Mas eu queria ouvir de você, Leia. Lendo esse texto, o que te chamou a atenção, né? Que já está explícito aqui. Olhando para esse estudo específico da revista, é lógico que é um texto assim muito rico, né? A gente olha, eu pelo menos olho para esse capítulo de João, para a história da mulher samaritana, e eu penso que a gente ainda não conseguiu nem absorver tudo que ele tem, né? Por mais que a gente já tenha estudado, por mais que a gente tenha escrito sobre ele, eu acho que ele é tão rico que ainda tem coisa para a gente tirar dele, né? É verdade. E me chama a atenção, assim, embora o texto tenha muitos detalhes, muitas informações, mas o diálogo dele com a mulher, esse para mim é o que mais chama a atenção, né? E aí, dentro até do que você falou agora, do Palavra que Ilumina a Vida, que a gente nem sempre vive numa condição ideal, de acordo com os padrões sociais, né? Mas isso não nos desqualifica. E na revista ele fala que, o autor aqui do estudo, que a gente não pode usar a nossa situação, né, como um motivo para a gente se afastar de Deus. Ou então que a gente não pode deixar esses desacertos que nos afastem também da comunidade. E essa é uma realidade, eu achei esse ponto aqui, assim, de todo o texto, que ele mexe muito com a gente, né? Ele toca muito, porque isso é uma coisa muito comum, infelizmente, né? A gente, às vezes, se está numa situação difícil, um desacerto, uma situação complicada, ou na família, que às vezes a gente tem vergonha, que às vezes a gente, só de falar para alguém, só de imaginar que alguém sabe que a gente está passando por aquilo, ou que alguém da nossa família vive aquela situação que não é nada agradável, a gente fica com vergonha de estar na presença de Deus, de estar na comunidade, e a gente faz a escolha errada, a gente escolhe se afastar. A gente escolhe, eu costumo dizer que a gente escolhe ficar com o problema, com o desacerto, ao invés de se aproximar de Deus, de permitir que Ele mude aquela história, porque em Deus sempre há novidade de vida, né? Então, isso me chamou a atenção, né? Foi um dos pontos que me chamou a atenção no estudo. E também, logo no início, bem uma das primeiras falas que o autor aqui ele cita uma frase da Bíblia de Jerusalém, de um comentário, que ele quer dar a entender aqui, né, nesse estudo, essa passagem da mulher samaritana, toda essa história, ele quer dar a entender o sentido de vida dos gestos e das palavras de Jesus, né? Jesus, ele vem, pelo menos o Evangelho de João, ele vem já desde o capítulo 3, depois no capítulo 5, Jesus está falando da sua missão. E ele vai repetindo várias vezes que ele veio para salvar, Que ele veio, né? E aí a história, o encontro com essa mulher, é como se ele desse um exemplo bem claro disso. Tá aí para que eu vim? Eu vim para salvar. E quando você traz essa coisa do encontro, né, assim, o diálogo, ele realmente é muito rico e ele geograficamente, no texto bíblico, ele acontece aonde? No poço, que é um lugar de encontro, né? Assim, a imagem do poço no texto bíblico é o lugar onde as pessoas vão se encontrar. E essas desqualificações, né, essas, assim, a inadequação daquela mulher aos padrões sociais, afinal de contas, ela já tinha a experiência de ter muitos maridos, né? Ela vai justamente num horário onde o poço tá vazio, onde não tem ninguém para conversar. Então, na realidade, ainda que o poço seja uma simbologia de um lugar de encontro, o que faz o lugar ser um lugar de encontro é a nossa disposição de dialogar com a outra pessoa, de se encontrar com a outra pessoa, né? E aí a gente percebe o estado dela de solidão, porque ela vai ao lugar de encontro quando ela sabe que não vai ter ninguém, que ela não vai encontrar ninguém. É verdade. Porque as mulheres iam logo cedo ou de tardezinha, ninguém ia ao meio-dia, no maior calor do dia,
fazer aquele esforço de buscar água. Então ela sabe que ali ela estaria sozinha. E essa é uma atitude, às vezes, nossa também, né? Quando a gente sabe que ou tem essa reação das pessoas à nossa história, a gente às vezes prefere se isolar, né? Se afastar, né? Se ocultar, e é melhor viver sozinho, ninguém sabe da minha história. Então ela vai. E Jesus, muito sábio, né? Ele resolveu ficar cansado bem naquele lugar, naquele momento. Legal. Bem, gente, além disso, a revista traz outras coisas, mas a ideia também desse programa é trazer outros olhares, outras perspectivas, além do que já está explícito no texto bíblico. Leia, você tem alguma coisa que você queria acrescentar, assim, para ajudar a pessoa que vai dar aula, ou enfim, quem acabou de vivenciar essa aula lá na escola dominical e quer saber um pouquinho mais? Eu gosto muito dos diálogos que Jesus tem com as pessoas. Sim. Eu acho que a gente aprende muito, a gente tem que prestar muita atenção na forma como Jesus se relaciona com as pessoas, o que ele fala, como as pessoas reagem, a gente aprende muito com isso, né? Legal. E esse é um dos diálogos, um dos maiores que a gente tem até na Bíblia, né? E aí, particularmente nesse, eu vejo assim, olhando um pouquinho para esse diálogo, que Jesus ele se apresenta à mulher, ele se aproxima dela, trazendo a sua necessidade. Ele começa, ele falando da sua... Eu preciso de água, né? E aquela mulher, ao ver que um homem ali, estranho, ele pede água, e ela reconhece nele, de alguma forma, que ele é judeu, um judeu jamais ia beber água, aceitar água de uma pessoa samaritana, ainda mais de uma mulher, né? Mas Jesus, ele já quebra logo essa mulher, assim, logo de início, assim, é como se ele... Não vou dizer bem que ele está se igualando a ela, mas ele está se colocando numa atitude, numa situação que ele não está vindo com uma arrogância, com uma superioridade que talvez o samaritano já esperasse de qualquer judeu, né? Sim. E o judeu já sempre tratava o samaritano de cima para baixo, né? Então ele já se coloca numa posição ali para ela não vir com nenhuma resistência, né? Mas diante disso, ela já toca no assunto da rivalidade, judeu, samaritano. Jesus não está preocupado com isso, né? E nessa fala, eu vejo que Jesus vai aprofundando essa conversa. À medida que ele vai dialogando, ele vai se aprofundando cada vez mais, e eu vejo que ele quer, a partir da necessidade que ela também tem, que é da água, de saciar a sua sede, de fazer com que ela enxergue a sua real necessidade, a partir da necessidade que ela enxerga. Né? Então, o que ela está enxergando é a sede da água, né, que a gente tem física, aqui. Né? Mas Jesus sabe que ela tem uma necessidade, como ele conhece as nossas necessidades. Né? Então, ele usa isso. E aí me chama a atenção também no texto que, no meio dessa conversa, ela chama ele de Senhor, né, de Kyrios. E é um termo que indica uma atitude de respeito. Sim. Então ela vai se desarmando, né? Ela vai reconhecendo que aquele homem que está ali tem alguma coisa diferente. Não é um judeu daqueles que ela encontra na esquina, né? Que já vai soltando os cachorros, enfim. Ele vai, né? E ela vai reconhecendo, ela vai começando a respeitar ele, né? E Jesus vai se aprofundando. E aí, quando ele fala, né, da sede ser saciada, da água que vai matar a sede, fala da vida eterna, e que ela expressa o seu desejo, eu quero isso para mim, eu quero essa água viva, que Jesus vai tocar no ponto, né, da sua vida pessoal. Eu vejo que Jesus, a mulher, ela tem necessidade, ela sabe, ela quer aquela água, mas eu vejo que Jesus, ele quer que ela saiba por que ela precisa daquela água. Por que ela necessita daquela água? Que essa pedagogia de Jesus de não enfiar as coisas goela abaixo da gente, né? Exato. Mas de propiciar um diálogo que me ajuda a refletir, que faz com que eu tenha certeza de que a minha tomada de posição, né, a minha aceitação desse evangelho, dessa mensagem, ela não passa só pela minha emoção, mas ela é racional, é uma escolha consciente, né? E eu acho que é isso que a gente precisa até quando a gente está falando para as pessoas do evangelho. É muito fácil falar, você precisa de Jesus na sua vida. Legal, mas por que eu preciso? Né? Então, Jesus, ele vai fazer com que aquela mulher enxergue, né? E aí, quando ele parece que ele muda de assunto, né? Mas Jesus sabe exatamente onde ele quer chegar. E quando ele fala, né, vai buscar o teu marido, ela não mente, ela não esconde.
né? Ela não fica justificando, né? Realmente ela reconhece ali aquela é a verdade e assim, a gente quando entra nessa questão é triste, né? Muitas pessoas ainda olham a mulher samaritana como a pecadora, né? Sim, uma sim. infiel, tal, e não olha para o outro lado, porque para uma mulher ter tido 5 maridos, né? Se ela fosse a infiel da história, ela já estaria morta. Né? Já estaria morta. Então, tem que olhar aí. É porque tem uma estrutura, né? Tem um código civil, tem um código moral que não permite as mulheres, que deixam as mulheres meio à mercê da vontade dos mandos e desmandos dos homens, exatamente. Né? Então, isso a revista também aborda de uma maneira mais específica, mas eu acho que é uma coisa interessante, né? E a gente vai construindo estereótipos. Eu acho que você trouxe uma coisa tão legal, porque assim, a mulher tinha uma ideia do que era ser um judeu e Jesus superou essa ideia dela, né? Os judeus tinham uma ideia do que era o samaritano e por conta disso os discípulos até se escandalizaram quando veio Jesus falando a importância da gente superar os estereótipos. Exatamente. De eu olhar para você não só com aquilo de primeiro que você é, não só com a identidade que você carrega, mas te conhecer para além disso. Eu acho que isso é uma coisa muito legal, né? E Jesus mostrou tão bem isso, né? Que mais lá na frente a gente vai ver em outro capítulo de João que ele é chamado de samaritano, né? Meio que assim, parece um xingamento ali, né? Bem que a gente viu que tu és samaritano, né? Porque ele estava mostrando, assim, se identificando no sentido assim, gente, não tem essa coisa de rivalidade, até quando ele vai falando com a mulher, Deus está olhando pro coração, ele procura quem o adora em espírito e em verdade, né? Verdade. Então, colocando por baixo, né, por terra essas coisas mesmo, né? Isso é muito importante. E aí essa mulher, então, ela nessa dimensão da revelação que ela vai reconhecendo Jesus, que a revista aborda isso também, né? De Jesus como judeu, depois como profeta, até como Messias. É interessante Jesus declarar tão abertamente assim para ela, né? Eu sou, né? Quando ela fala, o Messias vai explicar tudo isso aí que você está falando pra gente, né? E eu fico imaginando Jesus ouvindo aquilo, né? Quando ele vier, ele vai contar isso. E ele olhando para ela, mulher, sou eu, né? Chegou a hora, cheguei. Tô aqui, cheguei, né? E nessa hora chegam os discípulos, né? Chegam os discípulos. E esse é um outro ponto também que me chama a atenção, assim, que a revista não aborda, não entra muito nesse detalhe, mas me chama a atenção essa partezinha que tem entre o tempo que ela volta para a cidade para falar, para chamar os seus, né? Livre do cântaro, né? Desimpedida ali. E quando eles retornam, que Jesus tem aquele diálogo ali com Jesus. Sim, e os discípulos estavam, né? com os discípulos, isso. Eles estavam ali meio, né? O que a gente faz agora? Então, mestre, come, né? A gente foi buscar comida, come, né? E Jesus eles estavam ali com aquele olhar em Jesus, querendo agradar Jesus, querendo resolver a necessidade de Jesus, sem entender porque que ele está falando com aquela mulher. E Jesus mostrando para eles, né? Qual é a minha comida? Sim. Qual é a minha necessidade? O que é que me sustenta? O que é que me mantém? Fazer a vontade de Deus, né? E essa mulher, ela vai para a cidade dar testemunho de Jesus, né? Os discípulos também foram para a cidade, mas foram atrás de comida, né? Eles podiam, né, talvez até ter falado, mas acho que o medo, né, de não serem aceitos, ou até mesmo, eu acho que eles ainda tinham no coração deles essa certa rivalidade também, né? Tava nesse processo de aprender, né? Teve uma vez que eles queriam pedir fogo, né? Fogo sobre os samaritanos aí. Então eles estavam nesse processo. E então eu vejo Jesus ensinando para eles, para nós ali, qual é a vontade de Jesus, qual é a sua missão, né? Qual a sua obra, fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus, salvar vidas. A mulher precisava de uma transformação que vem por causa do amor de Deus, né? E aí quando você traz esse olhar do diálogo, né? Olhar para o texto bíblico nessa perspectiva do diálogo, tá? O tempo. Falta só um pouquinho. A gente já tá indo pro final, mas eu queria ressaltar uma coisa que me chamou a atenção nessa conversa, assim. A mulher que foi pro poço num horário que ninguém tinha porque não queria conversar com ninguém, ela encontra com Jesus a partir desse diálogo. Ela tem vontade de sair falando com todo mundo, né? E ela é ouvida. Pois é, e aí ela é ouvida, né? Muito legal. Isso que é interessante. Ela é uma voz
que as pessoas, né, se ela fosse tão má assim, as pessoas não iam nem dar ouvido, né? Sim, alguma coisa né? aconteceu. Ela realmente chegou ali e que eles foram atrás e ao ponto de dizer, a gente agora crê por causa do seu testemunho e depois eles vão crer porque passam 2 dias com Jesus. Né? Ai, que coisa boa, dá vontade de ficar um tempão aqui. Ainda bem que tem um cronômetro aqui e o Rodrigo fazendo assim, a gente vai obedecer, né? Gente, você quer saber mais dessa mulher samaritana? Olha, essa é a revista que a gente dialoga um pouco sobre a história dela, tá bom? Você pode acessar no nosso site angular.com.br, adquirir esse material e levar para sua igreja, estudar com a sua igreja. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Olhares. Obrigada, Leia. Tchau, gente.